Eu já vou começar o Love the Problem de hoje diferente. Não vai ter ninguém contando nada agora. Vai ter daqui a pouco a vinheta já de cara, porque hoje é diferente. Hoje é diferente. Esse é o fato de hoje. Por quê? Não vou contar por quê. Solta a vinheta, Léo. Olá, este é o Love the Problem, o podcast oficial da K21. Evolução contínua de pessoas e organizações. Com carinho, toda semana para você. Hoje aqui, ó, não teve na preparação, a gente sempre faz uma conversinha aqui antes de começar a gravar. Eu não precisei falar pra essa pessoa, tipo, caso você tenha alguma coisa aqui que você quer pedir pro Léo, porque o Léo nos ouve, ele pode colocar as coisas que você já sabe, né? Já ouviram eu falar do Léo bastante vezes, olha que bonito isso. Muitas vezes aqui no Love the Problem, mas a parada é que hoje ele está aqui! O Léo tá aqui! O próprio ele existe. Ele não é um bot, não é um robô. Essa é a voz do Léo! Se liga, essa é a voz do Léo. Bem-vindo, Léo. Como diz o homem bicentenário, isso fica feliz por ser útil. Então aí, né, Love the Problem. Ô Lula, só queria saber uma coisa. Se o Love the Problem fosse um programa do SBT, qual que seria o nome do programa? O nome do... Se fosse um programa do SBT. Em nome do problema. Em nome do problema. Tudo é lindo em nome do problema. Muito bom, muito bom. E essa conexão de hoje é com ela que já ouvimos aqui, ó. Já deu a letra do programa do SBT. Mari Graff, muito bem-vinda, Mari Graff. Olá, tudo bem com vocês? E aí, chegamos na parte muito doida. Antes de tudo, antes de começar qualquer coisa, existe aqui uma certa relação com as pessoas que estão gravando isso. O Lula tá aqui também, gente. Eu não apresentei o Lula, mas o Lula tá aqui também. Depois ele fala. Dá um oi, Lula. Já é de casa, já. Oi, gente. Mas eu quero ouvir, a gente tem uma história muito boa sobre conexão entre as pessoas que estão nesse episódio aqui. Welcome to Paradise. Então, vamos lá, vamos começar essa historinha pra gente quebrar o gelo aqui desse programa. Olha só, eu tava aqui editando um Love the Problem, uma certa semana. A Mari já tinha participado já há muito tempo atrás, só que eu não tinha ligado o nome e a pessoa, né? Ela participou do primeiro, né? Do primeiro episódio do Love the Problem, a Mari tava lá sobre OKRs, inclusive. Desde o primeiro. Então, vamos lá. Eu tô editando aqui o Love the Problem, e aí eu não sei quem foi que mandou um salve pra Mariana Graff. E aí, com essa brincadeira, eu descobri que eu sou uma pessoa muito boa com nomes. Porque eu guardei o nome dela por muito tempo na minha cabeça. E aí eu fiquei lá, pô, Mariana Graff? Eu conheço a Mariana Graff, mas beleza, vamos lá, vamos começar a investigação. Aí eu vou lá... Aí primeiro, vamos ver quem que é a Mariana Graff. Aí eu fui lá no Facebook e joguei Mariana Graff, apareceu 200 milhões, não tem como saber, é impossível saber. Aí beleza, aí eu lembrei do Backstage, né, K21. Aê, o Backstage, sucesso! K21.link/Love the Problem. Tem todas as pessoas lá cadastradas, perfil e tal. E aí eu fui lá procurei lá Mariana Graff e tava lá o perfil dela, apareceu lá o LinkedIn. Aí eu fui lá, entrei no LinkedIn dela, bati a cara com o crachá, com mais ou menos que eu lembrava, essa aqui, será que é? Essa mina é parecida com a Mari de antigamente, então é possível, mas aí, beleza, por quê? A gente conversava há muito tempo atrás, lá na época do IRC, que até o Lula brincou ali no início, que era, tá rolando um encontro aqui, e aí do tempo que eu morava lá em Itapema, aí beleza, aí eu fui lá, mandei uma mensagem pra Mari, e era ela mesmo, né, então tipo 20 anos depois, aí pelo menos 20 anos depois, eu guardei o nome dela, e aí tanto que daí eu fui falar com ela lá no LinkedIn, eu falei, Mari, qual que era? Você entrava no Wiki, era? Aí ela vai, Mari, me ajuda a contar a história, o resto da história, vai. Não, ele mandou mensagem falando, olha, né, eu sou o Léo aqui, editor do Love the Problem, ouvi o teu último nome assim, eu conheço uma Mariana Graff, por acaso tu morou em Itapema? Eu falei, morei, ano tal. Respondi porque, né, no caso, eu já conheci o Léo pelo podcast, não vou ficar dando informações, né, uma pessoa desconhecida. Eu também não ia mandar mensagem assim aleatória, tipo, eu sou um stalker, tipo, né? O Joey, né, que tá assistindo You. Aí eu falei, sim, morei lá da época tal. Ele falou, puta, então é tu mesmo, acho que a gente era amigo de Mirk, ICQ e coisa do tipo. Eu falei, não é possível. Já pensei, meu Deus, que tipo de história que esse homem tem de mim, de 20 anos atrás.
E aí a gente confirmou os nicks, não sei o que, ele lembrou de mim, eu lembrei dele, a gente tinha os amigos em comum, né, não? Que a gente vai conhecendo lá e tal, e daí, no final das contas, éramos amigos de encontro. E no final, era ela mesma. Olha aí, ó. A própria, underline, doidona, underline. Olha aí, ó. Ai, gente. E aí, foi o que eu mandei pra Mari lá depois, e mandei tanto pro Lula como pro Panda. Cara, o mundo é um ovo, cara. A gente conhece todo mundo. É um ovo. De certa forma, a gente conhece todo mundo, porque, cara, qual que é a chance disso acontecer, cara? De ser a mesma pessoa. Porque daí eu fui lá no LinkedIn e olhei assim, ela morou em Florianópolis. Florianópolis, Santa é Catarina, possível que ela se mudou de Itapema pra Florianópolis, então é possível. É provável. Aí, enfim, confirmou-se a história, né? Então, cara, Nenhum dos dois mais mora em Itapema, já deixou, né? Tipo, eu morei em Floripa, depois mudei pra São Paulo, Léo agora mora em Blumenau, né, Léo? Sim, não, já... É isso aí. Fomos nos encontrar através da agilidade, Primeiro encontro do Love the Problem, então, rolando aqui. Toma essa. Eu sou uma pessoa que fica só trazendo a inovação, né? Abrindo os caminhos aí para próximas coisas acontecer nesse Vintage. Love the Problem é vintage. Eu sei que tiveram vários encontros, várias festas que teve, que eu acho que até tu foi, só que era uma época que eu era muito tímido, assim, tipo, eu não falava com ninguém, eu era tipo o Lula programador, assim, tipo, não falava com ninguém. Eu chegava no encontro, eu não botava a plaquinha com o nomezinho, não falava com ninguém, tipo, era... E aí, tipo, não rolou de nunca conversar assim pessoalmente, tá ligado? Então, tipo... Genial. E daí aqui, ó, ô Léo, mas aí a parada é a seguinte, chegou aí no encontro, você chegava lá, não colocava plaquinha, não colocava nada. E daí você chegava naquele rolê e convivia com aquilo. E daí, olha só, se liga na conexão que eu vou fazer aqui, ó, vida de host. E daí, de repente, agora você tá numa empresa que cresceu com suas proporções e de repente você tá na liderança. Assim como chegava no encontro, você chegou na liderança. E daí, cara, o que rolou assim? Este episódio, gente, é uma sugestão do próprio Léo, porque eu falei pra ele, a gente tem que gravar alguma coisa com você. A gente quer gravar com alguma coisa com quem edita aqui o Love the Problem, porque o Léo, gente, ele foi a pessoa que ouviu todos os episódios do Love the Problem. E aqui fica chamado pra você. Se você ouviu todos os episódios do Love the Problem, todos, eu tô falando todos mesmo, xadrez corporativo e tudo mais, todos os episódios do Love the Problem, escreve lá no nosso backstage, k21.link/Love the Problem, coloca um comentário lá, diz que você ouviu todos os episódios do Love the Problem. E daí o convite pro Léo foi pra isso. Vamos conversar de alguma coisa de aprendizado quanto a isso, assim? E daí, Léo, você vê com essa parada da liderança. Daí é a mesma coisa aqui, agora você não teve que botar a plaquinha agora, liderança, tem que assumir aí no encontro, bota o seu nick lá e fala, tô aqui, agora sou eu, a gente vai ter que falar desse negócio aí. Tem um contexto, Panda, tem um contexto histórico interessante, que a Aerolitos, né, pra quem não conhece o Léo, ele é CEO da Aerolitos Corporation aí, ó, edição inteligente de podcast. Eu acabei tirando isso do LinkedIn, que dá uma vergonha ser CEO de microempresa, tá ligado? Nada. Tem que colocar, Léo, força lá. Mas a realidade, né? O Léo, ele começou a relação com o Love the Problem antes do próprio Love the Problem. Conheci o Léo no Dev na Estrada, que inclusive podcast padrinho aqui do Love the Problem, praticamente. Um abraço aí pro Edu, pro Ramon, pro Will. E ficou em ato um tempinho, mas tá voltando agora e tá voltando bem. Tá voltando. E tô conversando com a galera aí pra fazer umas parcerias boas, né? Dev na Estrada, escuta o Dev na Estrada. E aí, quando a gente começou o Love the Problem, o primeiro episódio que a Mari gravou, inclusive, de OKRs, que é o mais escutado, e eu acho que é porque a galera quer maratonar, escuta desde o primeiro, talvez, né? Uma hipótese, assim. A famosa cauda longa. Cauda longa, exato. A primeira é lá no topo, assim, ó, pá. Mas esse não foi editado pelo Léo. Curiosidade aqui, né? Esse não foi editado pelo Léo. Foi o próprio Fernando que gravou e editou, fez de ponta a ponta, assim, né? E aí, quando a gente foi conversando com o Fernando, Fernando, vou gravar. Ele, grava que eu edito. Eu falo, não, cara, vamos fazer um negócio mais ainda além, assim. Vou falar com Aerolitos. E aí eu lembro, Léo, que eu tava na França, o segundo episódio, se eu não me engano, é Agilidade na França, acho que já é o segundo, e eu tava o terceiro, alguma coisa, eu tava na França, eu te liguei, mandei WhatsApp assim, e falei, Léo, quer editar o Love the Problem? Falei, bora e tal, e desde então a Aerolitos tem crescido assim, ó, e hoje a Aerolitos edita todos os podcasts do mundo, eu fico só vendo
ele no Instagram lá passando, pô, nosso cliente. Eu falo, meu Deus, eu achei que a gente era especial, sabe? E não, edita tudo. Já quero um cupom de desconto aqui pro Vamos Fazer Diferente. Aí, ó, cupom de desconto pro Vamos Fazer Diferente. Léo, hoje você, como magnata da edição nacional de podcasts, assim, como você lida com esse rolê de liderança aí? Magnata, gostei do Magnata. Como o Panda perguntou. Certo, então assim, ó, eu sugeri esse tema por quê? Pra gente chegar nesse ponto que a gente tá agora, a gente precisa voltar um pouquinho mais no tempo. Assim, eu trabalhei até 2019, trabalhei fora, né? Trabalhei paralelo, trabalhava o dia inteiro no meu serviço lá, CLT, bonitão. E aí, em 2019, eu fiz essa virada, né? Eu falei assim, olha, tô ganhando X aqui trabalhando de peão o dia inteiro. Se eu ficar trabalhando de peão em casa, eu vou ganhar o mesmo X e aí, possivelmente, eu vou ganhar mais. Beleza. E aí, me divirto mais também editando podcast do que trabalhando lá nas coisas que eu fazia. Mas aí, beleza. Eu trabalhava lá numa grande empresa aqui de Blumenau, uma empresa que eu vou chamar aqui que as pessoas são muito experientes, e aí vocês pegam a referência aí depois, vocês... todo mundo que trabalha lá é muito experiente, ninguém é júnior nessa empresa. Então, aí beleza. Eu trabalhava nessa empresa, e aí eu trabalhei como QA, né, trabalhei como tester, trabalhei muito tempo na área de testes, e aí eu cheguei num ponto que eu já era um dos mais antigos na área de teste, e aí os supervisores, coordenadores, estavam já querendo já sair da empresa, ou subir pra virar diretor, pra virar outra coisa, e eu era o próximo da lista pra assumir aquele negócio ali. Só que eu não queria, eu fazia de tudo, fazia rodeio, cara, não quero ser líder, não quero lidar com... Me deixa testar aqui, eu quero só testar os rolês, deixa eu testar. Isso, eu quero baixar a cabeça aqui na minha baia e testar, e não quero saber, e fugia como o diabo foge da cruz, tá ligado? Não quero saber de liderança, e assim foi, né? E assim foi, e aí depois eu saí dessa empresa porque eu fui convidado a me retirar dessa empresa porque eu era o cara do podcast lá dentro, tá ligado? Eu era o podcast evangelist, se existe essa pessoa, porque chegava na hora do café, meu, olha aqui, isso aqui, não sei o que, eu só falava disso o dia inteiro, até que chegou numa hora que, tipo, já tava óbvio que eu tinha que trabalhar com isso, tá ligado? Não tinha mais jeito. Só que aí, beleza, eu fugi da liderança lá, por um tempo eu conseguia, depois eu saí fora e beleza, tá. Aí eu cheguei na Aerolitos, comecei lá, que nem o Lula diz ali, comecei a editar lá meus podcasts e tal. Daqui a pouco a minha agenda encheu. Minha agenda completou da semana. E o que eu vou fazer agora? Eu tô recebendo orçamento e eu não consigo, preciso de mais braço. Aí lá veio a minha primeira contratação, a Bárbara, né? A primeira, né, a pessoa que trabalha comigo. E depois vem o Dinho também, né? Que é o meu segundo auxiliar aqui. E aí agora eu tô nesse dilema que é gerenciar essa galera. E assim, não é só de agenda, é de os caras me pedem alguma coisa e fugir do microgerenciamento, porque era uma parada que me irritava muito, tá ligado? Porque eu sempre fui um cara que ficava ligado nas redes sociais, tipo, eu tava sempre com o Twitter aberto, tava sempre com alguma coisa aberto, se não podia abrir, instalava uma VPN no computador pra poder liberar. A liderança fica doida, tá ligado? A liderança fica doida com essas coisas. E é tipo, cara, como é que eu vou fugir do microgerenciamento agora? Tipo, não posso. Como é que eu vou fazer pra engajar as pessoas a me entregar as coisas? E aí vem com esse esquema que, tipo, eu sou muito agraciado que eu consigo editar muitos podcasts que eu aprendo muita coisa, né? E aí o Lula falou ali, Dev na Estrada, próprio Love the Problem, e assim, vários outros podcasts que, cara, assim, vamos dizer assim, o tema inteiro do podcast, às vezes, ele não se salva muita coisa, mas se tu conseguir pegar 5 minutos daquele podcast e implementar no teu dia a dia, cara, já valeu muito, sabe? Então, eu tô nesse ponto agora que é justamente, eu caí de paraquedas na liderança porque eu fui obrigado a virar líder, porque a empresa cresceu, né, e daqui a pouco, vamos dizer, vou precisar de mais gente, inclusive eu tenho uma terceira pessoa já que trabalha com vídeo também já tá, né, no esquema da empresa, que foi mais uma demanda que apareceu, então, cara, foi essa a temática que eu passei pro Panda, porque é uma coisa que eu tô tendo que correr atrás, e aí, cada programa do Love the Problem que traz ali, o líder espiritual, como é que é a segurança, como é que é, foi o último episódio? Vulnerabilidade na liderança, segurança psicológica. Segurança psicológica e tal, cara,
E aí a gente tá trabalhando em cima disso pra, né? Eu vou dizer assim, ó, eu não sou o estudioso dos livros aí, que né, galera... Como é que é o bingo do livro aí, Lula? Reinventando as organizações já, ó. Acho que tem boas dicas lá, hein? Tem boas dicas. Olha aí, ó. Olha aí. Eu não sou estudioso dos livros, mas eu tô aí tentando, né, melhorar como líder aí. Agora forçado a ser líder. Tipo, não tem mais pra onde fugir, sou obrigado a ser líder agora, né? E a história da Graf é um tanto diferente, né, Léo, da sua história, assim. Então até por isso mesmo o convite pra Graf foi exatamente por ser uma história diferente da sua. E da gente somar, talvez, trajetórias diferentes aqui, né? Depois eu e o Lula a gente fala um pouco sobre nosso caminho pela liderança, mas eu queria trazer o da Graf especificamente, que a história eu acho que é bem diferente do paradigma que o Léo tá vivendo, assim. É mesmo. Eu sempre fui a descontraída do rolê, assim, né? A galera do fundão, sabe? E eu até falei sobre isso um pouco no episódio lá do Agile Girls, beijo Thaís Rigolon, que falei um pouco a gente fez um episódio que é o Tornar-se Líder também, de que essa questão de liderança é um negócio que hoje eu vejo, isso sempre teve presente na minha vida, assim, sabe? Atos de liderança, coisas de puxar pra mim, pra tentar resolver, pra tentar fazer. Então eu sempre fui a metida, assim, né? Tipo, a líder da turma, a chefe do não sei o que, da gincana, a oradora do terceiro ano, foi oradora da formatura da faculdade. E eu sempre estava muito, assim, né, metida desses negócios e tentando organizar o povo, falando como que as coisas deviam acontecer e tal. E eu acho que eu nunca tinha me dado conta de como isso era uma coisa... É difícil dizer natural, mas, sabe, uma coisa talvez mais confortável pra mim já há muito tempo, né? Desde criança. Eu era que definia qual que ia ser a brincadeira, ou então organizava o pessoal pra gente definir, sei lá, qual filme que a gente ia ver, sabe, coisas assim. E aí, no meio do caminho, eu demorei muito pra descobrir o que eu queria fazer. Muito, né? Parece, tipo, eu não tenho 50 anos, mas eu demorei, acho que um pouco mais do que a média pra descobrir o que eu gostava de fazer de fato. Então, eu fui passando por vários outros empregos, tipo, eu trabalho há 20 anos da minha vida. Eu trabalho com o que eu gosto de verdade há 7, 8 anos, mais ou menos. E nesse meio do caminho, eu topei com muito gestor bosta. Com muita gente muito ruim. E aí, quando eu decidi fazer uma pós-graduação em gestão estratégica de pessoas, foi muito pensando, tipo, não é possível, que é isso? Entendeu? Tipo, precisa ser feito, eu acho, de uma maneira diferente. E aí, foi quando eu comecei a estudar, e aí comecei a trabalhar com pessoas mais diretamente e tal, e aí fui aprendendo mais e buscando mais referências e coisas que eu gostava, e fui testando, mesmo não num papel de gestão, né, mas, tipo, puxando atos de liderança para as coisas que eu acreditava que seriam possíveis, assim. Inclusive, quando eu entrei na Thaler, né, que foi onde que me abriu esse caminho para agilidade, para cultura organizacional e tal. Cliente da Aerolitos. Ah, é? Olha só. Tá tudo conectado, meu amor. Todo mundo cliente da Aerolitos. Essa podosfera também tá toda aí conectada, gente. A gente fala aqui os nomes de todo mundo, tá tudo junto. O Léo foi tipo aquele negócio do Jequiti, sabe? Tipo, inclusive o link pro podcast da Thaler vai estar no k21.link/Love the Problem, lá no nosso backstage. Entra lá e ouça o podcast da Thaler também. E aí, na minha entrevista, eu conversei com eles, assim, né, buscando a oportunidade para trabalhar como people pela primeira vez. Eu falei, gente, eu nunca fiz isso, eu não sei como fazer, talvez, mas eu falei, eu não tenho certeza do que dá certo, mas eu tenho muita certeza do que não dá. Eu acho que esse foi um caminho para eu começar a estudar de uma maneira e aplicar no meu dia a dia. E aí, beleza, de people, acabei virando Agile Coach, e aí foi um negócio meio, tipo, quando eu, né, comecei nesse caminho de agilidade, me mudei aqui para São Paulo e vim como Agile Coach, acho que com 6 meses de empresa, talvez um pouco menos, na época a minha gestora era Mariana Zapparoli, eu cheguei pra Zap e falei, quero ser gestora, o que eu vou fazer, o que eu tenho que fazer? E aí ela foi me passando as dicas, as coisas, as oportunidades foram aparecendo e tal, e logo eu assumi uma parte da área, depois a Mari saiu, assumi a área toda, e assim foi indo, e agora eu tenho também 2 áreas no meu emprego atual. Então é um negócio muito assim, de um pouco de coisas que são naturais em mim, talvez, muita curiosidade e vontade de aprender, porque eu aprendi muito no caminho, aprendi muito com os erros dos outros e com os meus próprios, é claro, mas foi um negócio que eu me preparei, eu acho, e tô, né, sempre me estudando e tentando ser melhor, mas não foi um caminho do tipo, cheguei aqui e agora o que eu faço, sabe? E Lula, você é mais parecido com o Léo ou com a Graf na tua história de... Eu acho que é com a Graf, eu lembro, a gente ia jogar bola assim, eu que falava, pô, vai ser linha, vai ser 3 dentro, 3 fora, vai ser... eu que dizia como que o jogo ia ser, tá ligado? Assim... Mas assim, ó, a Mari falou uma coisa no início ali que eu achei engraçado, porque assim, ó, ela falou que ela era a líder da torcida e tal, ela era a pessoa que puxava todo mundo. Em certo ponto, nessa empresa que eu trabalhei, eu era essa pessoa. Só que eu não era pra
assuntos técnicos. Eu era pra assunto quando dava alguma treta, questão de férias. É o líder sindical do rolê. Mais ou menos. Só as tretas suaves. Só que assim, as paradas que a galera não queria falar, eles mandavam pra mim, porque como eu já tinha mais tempo de casa, e eu não tinha medo de falar, eu chegava lá pros caras e falava, ó... Então assim, entre aspas, eu era meio que líder, só que eu não era líder da área técnica de testes, eu era um líder assim... que fui meio que escolhido pra representar a galera. Eu acho que aí entra um ponto interessante, talvez, a gente falar, que é a diferença da pessoa ali que é líder e a pessoa que tem um papel de gestão, um cargo de gestão. Uma coisa, a gente fala muito sobre, às vezes, né, eu tenho aqui, né, um cargo de liderança e tal. E aí, beleza, mas, tipo, nem todo gestor é líder. E nem todo líder é gestor. Eu acho que talvez seja isso. Talvez tu não quisesse esse negócio da gestão, né, da responsabilidade da gestão, mas essas coisas da liderança já estavam dentro do gestor. E, inclusive, conectando com o episódio passado, falando da segurança psicológica, a segurança psicológica dessa empresa era, enfim, eu não sei como é que tá agora, mas era muito ruim. Tipo, era praticamente inexistente. A liderança fazia umas cobranças, assim, muito desproporcionais. E aí eu via isso e eu não queria fazer igual pros próximos. Entendeu? Por isso que eu também fugia desse modelo de liderança que, pra mim, é cruel. Porque, assim, eu sempre lá no que nem o Lula falou lá, baixou a cabeça de testar, o que eu fazia? A galera ficava até tarde lá. Eu tô falando agora de um exemplo de liderado que sofria com essa liderança. A galera ficava até tarde lá, fazendo liberação de versão, até 9 horas, 9h30 da noite, 10 horas da noite. E eu, quando tinha que fazer liberação na sexta-feira, eu começava a fazer na quinta-feira, deixava tudo preparado pra sexta-feira, meio-dia, soltar minha versão, se desse bosta, até as 5 horas da tarde já resolvia. E eu sou muito organizado na minha agenda, mas assim, negócio, como é que eu posso dizer assim, psicopata, minha agenda. Então, eu fazia essa gestão, minha preparação, saía tudo antes, e aí, quando chegava na minha hora ali, deu sexta-feira, 6 horas da tarde, ó, gente, tchau pra vocês, meu crachazinho, tô indo embora, tchau pra vocês vão ficar aí até tarde, olha, desculpa, vocês não se planejaram, só que daí o que acontece? A pessoa que faz isso, ela não tá comprometida com a empresa, ela não é o cara que, nós não queremos esse cara aqui por mais tempo, é sempre aquela pessoa que é jogada de lado, então é complicado, sabe? E era esse modelo de liderança, esse modelo de gestão que eu não queria replicar, né, pra quem fosse meu liderado, vamos dizer assim. Eu acho que eu não ia ter o sangue frio pra chegar e dizer assim, ô Lula, o que tu tá fazendo aí, não sei o que, entendeu? Tipo, então eu acho que é por esse motivo também que eu acabava fugindo dessa liderança meio tóxica, vamos dizer assim. Você sabe, Léo, que eu em certo ponto, eu acho que eu comecei meio que como a Mari, assim, de tipo, eu sempre organizava, né, representante de sala e pipipi, papapá, organizando lá o jogo, e eu sempre inventava umas regras assim no jogo, não, agora não pode, sei lá, botar o pé na bola quando não sei o que, vocês cheio de inventar as regras aí, né, vamos jogar assim pra ver como que é e tal. Mas quando eu comecei a trabalhar com tecnologia, inclusive, olha a curiosidade, olha como o mundo está conectado. Quando eu comecei a trabalhar numa empresa que também tinha um nome que não tinha júnior na empresa, mas era em São Paulo aqui. A mesma coisa. Olha aí. E aí alguém falava, você trabalha nessa empresa? Ela fica em Santa Catarina, não é? Eu falava, não. Ela é uma empresa com logo, um negócio verde, não é? Uma marca. Eu falava, não é essa empresa que eu trabalho aqui em São Paulo, é outra empresa, mas o nome é o mesmo, assim. Era exatamente o mesmo. Agora trocou de marca, né? Nunca saberemos, né, que empresa que é essa. E eu vi, Léo, eu comecei a ver que pra eu subir mais e mais e mais, eu ia ter que replicar uns comportamentos que não eram tão legais assim pra mim. Eu tive muita sorte de ter uma liderança muito boa, assim. Eu caí numa área, eu lembro, sei lá, meu coordenador, que era o Tico, nossa, era um cara genial, assim, me inspirava demais. Aí, beleza, aí eu quis virar coordenador. O meu gerente, na época, também era um cara muito inspirador, assim, aí foi indo... Mas eu vi que isso daí era exceção dentro do resto da empresa, sabe? Isso não era o padrão, assim, eu só dei muita sorte de cair com essa galera muito foda. E aí, começa a entrar um outro ponto, Panda, nessa sua pergunta, que nessa empresa eu não via ninguém parecido comigo em cima também, sabe? Aí começa a bater até uma síndrome de impostor, assim, não tem nenhuma pessoa negra lá em cima, sabe? Não tem ninguém que, sei lá, ouve a música que eu ouço, não tem ninguém que veio da onde eu... Tipo, não tem nada a ver comigo. E aí eu comecei a sentir que pra subir, pra conseguir além na carreira, né, como gestor, né, e aí nem como líder, né, que a Mari trouxe, assim, como gestor, pra virar cada vez mais gestor, eu ia ter que começar a colocar cada vez mais máscara, cada vez mais me fantasiar, né, e eu já ia fantasiado, né, já ia de camisa social e pipipi, e não sou nem eu, né. Eu ficava imaginando, tipo, será que se eu colocar dread eu sou promovido?
sabe? Se eu deixar o cabelo crescer, eu vou ser promovido, não vou? E aí chegou uma hora que eu falei, foda-se, também não quero estar aqui não. E aí eu só larguei tudo, assim. Foi o ano que eu fiquei sem trabalhar de propósito, assim. Abaixei meu custo de vida, juntei bastante dinheiro. Bastante, né? Custo de vida baixo não precisa ser tanto, assim. Juntei o valor de um carro, baixei meu custo de vida e fiquei em casa, assim, um ano decidindo o que eu ia fazer. E aí, desde então, eu nunca mais fui gestor. E aí a pergunta que eu trago aqui pra botar uma pimenta no que a Mari trouxe de gestor e líder, a K21 é uma empresa sem chefes, né? É uma empresa que se propõe horizontal. Então, gestor eu não sou. Eu fico ouvindo esses negócios, empresa sem chefe, cara, minha cabeça explode de um jeito, assim, inacreditável, cara. Mas tudo bem, né? A nossa também não, e esse é o problema. É isso. Mas eu não sei, hoje talvez eu seja uma liderança, mas eu não sou gestor, sei lá como que fica essa brincadeira toda, sabe? Eu acho que eu tenho um caminho, talvez um pouco mais parecido com o do Léo, assim. Tirando essa parte do... Eu não sou tímido, né? Mesmo que eu seja uma pessoa introvertida, eu não sou tímido. Então eu facilmente estava à frente das coisas, fazendo os rolês. Então eu sempre estava aí. Exatamente essa descrição que a Graf deu. Eu estava em todo o rolê, assim. A galera do... Eu comecei a jogar rugby um tempo, depois já de adulto, assim. E na segunda temporada que eu tava jogando, eu já era capitão do time. E capitão do time de rugby é uma parada muito séria, assim, de tradição e tudo mais, assim, sabe? Então, tipo, sabe, de um ano pro outro eu nem jogava, eu nunca tinha jogado. Então foi uma parada bem nova, assim. Então, facilmente, eu tava à frente das coisas. E daí tem duas paradas, né? Tem a questão da liderança, ou dos atos de liderança que envolve a minha vida. E tem o outro lado, que é a minha ilusão de superprodutividade e eficiência. Então, muitas das coisas que eu fiz, talvez eu me identifique com o Léo nessa história, eu fazia muito bem. Assim como o Léo fazia o trampo dele muito bem como QA. Então eu fiz boa parte do meu trampo muito bem. E isso fez com que eu me desenvolvesse na minha carreira profissional de uma forma muito rápida. Daí, retomando o universo da indústria, na época que eu trabalhei nas fábricas, foi muito rápido o crescimento, assim, sabe? Tipo, de eu começar a trabalhar durante a faculdade, eu me formar, conseguir o meu primeiro emprego que valia a pena, e de como a minha trajetória foi dentro dessa empresa, foi muito rápido, assim. E daí rola essa parada, né? De tipo, a pessoa que é eficiente no trabalho, que é especialista técnica, porque naquela empresa eu era o único que tinha o domínio sobre a expertise técnica da empresa, então acaba se tornando liderança, e a liderança muito misturada com gestão. Eu fui descobrir com a Graf, com a Zaparoli lá no PagSeguro, que existem coisas diferentes, que essas coisas não são associadas necessariamente. Pra mim isso sempre foi a mesma coisa. Tipo, quem é chefe de alguém é quem sabe tudo sobre aquilo. O subordinado não sabe, eu sou chefe, eu sei. Então, sabe, essa relação de tipo, quanto mais acima na hierarquia você está, você é a pessoa que sabe mais. Esse era o meu conceito de liderança, assim, sabe? Da indústria tradicional. Inclusive, eu tinha um chefe que ele falou que eu tinha que assinar os documentos que eu gerava da empresa como engenheiro Antônio. Eu tinha que colocar engenheiro antes do nome. Eu já colocava o meu nome. Ele falou, coloca o engenheiro antes. Eu falei, mas por que eu preciso colocar o engenheiro antes? Ele falou, não, porque isso é importante, por causa do cargo e das coisas, não sei o quê. Eu falei, cara, mas já tá meu nome ali, se a pessoa precisa falar comigo, já tá ali. Hoje tá o cara aqui se apresentando como Panda. Pronto, é exatamente. A decepção do chefe. Exatamente. Mas foi no Pag, no contexto Pag, que eu entendi que existia, inclusive, trilha de carreira diferente pra essas pessoas, assim, sabe? E que essas coisas não estavam necessariamente associadas. Então, Léo, você imaginar, a minha primeira quebra de paradigma foi isso. Foi tipo, tá bom, liderança e gestão não é a mesma coisa, né? A Graf acabou de falar. E falei, tá bom, eu sempre achei que era a mesma coisa. Agora eu tô um pouco perdido com isso. Beleza? E daí agora eu tô numa empresa que não tem chefe, né? Então é o meu segundo paradigma, você fala, tipo, piorou. Beleza, agora eu já não sei mais nem o que tá acontecendo aqui. Ô, Panda, só pegar o gancho bem rápido, porque eu já tinha aberto aqui que em algum momento, quando o Léo começou a falar, eu lembrei disso, que é o princípio de Peter. Que é de um livro, vai estar lá no backstage, né? K21.nick/Love the Problem. Qual que é o princípio de Peter? Ou o princípio da incompetência de Peter? Na hierarquia, todo funcionário tende a subir ao seu nível de incompetência. Né? Então, em qualquer organização em que a experiência seja um critério para a promoção e incompetência um impedimento, essas regras se aplicam. Então, você vai ser promovido até você ser incompetente o suficiente para não ser mais promovido. E quando você fala esse critério técnico, que é tipo, você é o melhor técnico que a gente tem, você vai ser promovido por isso, é muito o princípio de Peter em ação, né? Esse é o próximo estágio. Você fala, tem que aprender não sei o que, porque agora eu sou gestor, né? Tem que aprender não sei o que lá. Aí, se você aprende, você é promovido.
porque você foi o melhor que aprendeu ali tecnicamente como faz a coisa. Até você não conseguir mais, né? E assim, ó, e pra parecer, pra diminuir o nível de arrogância de que eu era a pessoa que mais sabia sobre isso, eu era a única pessoa que sabia sobre o conteúdo técnico daquela empresa. Não tinha disputa, sem disputa, zero disputa. Que sabia mais que eu, tipo, eu não tinha disputa, de fato, zero disputa, assim. Quem sabia mais é quando a gente contratava uma consultoria pra apoiar no meu desenvolvimento e no desenvolvimento da empresa, assim. E aí entra um risco, Panda, que é o que eu queria trazer pra mesa, que é a gente ter na gestão, no topo da gestão, uma pessoa que é a famosa idiota brilhante, né? Que é alguém que é brilhante no que produz tecnicamente, mas você vai se relacionar com a pessoa e a pessoa é uma porta, assim, é um toco de madeira que não sabe se relacionar, assim, e eu vejo isso em vários lugares, assim. Eu queria trazer isso, então, puxar essa diferença de líder, gestor e incompetência em cada uma das coisas, sei lá, é difícil. Não sei se hoje eu sou liderança, se eu não sou, se eu gestor não sou, me ajuda, Mari. Olha, pra mim, né, o gestor é o que tá lá no meu cargo. Eu não sou o Antônia gerente. Já contou essa história aqui, Panda? Ele nunca contou. Conta, Mari, é muito boa. Não, deixa o Panda contar. É que tem a história do nome, mas daí tem o contexto que aconteceu, né? Lá no PAG. Essa aqui daí é outro rolê, né? É. Porque meu nome é Antônio Gerent. Gerent, que é gerente com T mudo. E, ou seja, todo mundo faz essa piada em todo lugar que eu chego. Fala, chegou o gerente e tal. O pessoal da K21, a zoeira foi no LinkedIn. As pessoas começaram a colocar que eu era o gerente delas. Só de zoeira, né? Que na K21, uma galera começou aí, ó. Um beijo Avelar, um beijo Marmute, que foram lá e me adicionaram como gerente, né, deles na empresa. Só que eu sou gerente júnior, gente, então tá limitado, meu plano de carreira só vai até gerente júnior. Nunca mais. Então, diretor, nunca mais. E aí, no PagSeguro, quando o Panda entrou, não lembro exatamente qual foi o contexto de alguma coisa que as pessoas lá da área de RH falaram, mas tipo, sei lá se era salário, sei lá o que é, mas tipo, ele é gerente júnior. Isso aqui tá errado. Eu falei, não, cara, é o nome dele. E aí virou o Antônio gerente. Mas enfim, então tem essa questão do... Eu tenho um cargo, né? Meu cargo é gerente. Vai entrar lá no meu LinkedIn, gerente sênior. Chupa Panda, né? Gerente sênior Panda. É, né? Toma essa. Nunca será. Eu acho que essa questão do cargo, ela traz uma complexidade para o trabalho de liderança às vezes também. Porque assim, aí eu vou falar sobre o meu contexto hoje, né? Eu, enquanto pessoa que gosta de temas de liderança e eu gosto do trabalho de apoiar as pessoas, ajudá-las a se desenvolver, a encontrar os melhores caminhos, que posso fazer isso sendo gestora ou não sendo gestora, acho que também esse é um ponto. Eu tenho hoje, enquanto gestora, muitas coisas que eu preciso fazer dentro da estrutura organizacional. Diferente, por exemplo, né, da K21. Então eu tenho responsabilidades, por exemplo, de assinar o ponto, aprovar as férias, fazer a avaliação de desempenho, tem uma série de coisas. Isso não é um trabalho de liderança, é um trabalho de gestão. De gestão. Então, eu acho que certas estruturas, por causa das restrições que eu tenho, enquanto pessoa gestora dentro da empresa que eu trabalho hoje, elas acabam me levando para ser essa pessoa que ela automaticamente também é a líder, porque eu preciso, né, eu sou um analista que bate ponto e eu, sei lá, fiz hora extra, eu preciso falar para Mariana por que eu fiz hora extra, para Mariana aprovar ou não aprovar. Eu preciso, né, tipo, que a Mariana acompanhe o meu trabalho, porque no final das contas é ela que vai fazer a minha avaliação. E aí, às vezes isso conflita com muitas coisas que eu acredito sobre uma liderança, né, uma gestão compartilhada, entre de que eu não sou eu por ser sua gestora que vou ter que te dar o feedback final sobre como que vai acontecer uma remuneração, como que vai acontecer um mérito. Eu tenho uma série de coisas que eu acho que às vezes o cargo de gestão ele atrapalha no desenvolvimento de um trabalho de liderança mais legal. E, ao mesmo tempo, também eu acho que tem aquelas questões, apesar de eu ter me preparado muito para isso, eu vejo que no mercado de tecnologia, principalmente, a gente tem esse grande erro que todo mundo conhece e todo mundo continua fazendo, que é tornar especialistas muito bons gestores, né? Então a gente pega lá o melhor programador, melhor desenvolvedor daquele time e agora ele vai ser coordenador. E aí ele começa a fazer um monte de coisa que não é o que ele gosta, que não é o que ele é bom e às vezes nem é o que ele quer, simplesmente porque uma pessoa gestora, né, com cargo de gestão, tem mais visibilidade, sei lá, por exemplo, que uma pessoa com cargo de especialista que, teoricamente, seria um par ali dentro dele. Então, tem tantas disfunções nesse negócio de ser liderança e ser gestão que a gente poderia ficar aqui falando muito tempo. Graf, mas se você pudesse responder assim, no seu mundo ideal, qual seria o trabalho de uma pessoa que está num cargo de gestão?
Tipo, o trabalho criativo, né? O Léo falou de peão aqui 2 momentos. Ele é um cara de baita trabalho criativo e se considerava peão um tempo atrás aqui, né? E, tipo, a gente... Qual que é o trabalho criativo, de fato, da pessoa que tá num cargo de gestão, assim? É que, Panda, eu acho que depende muito das necessidades do lugar em que tu vai estar. Por exemplo, se tivesse uma pessoa gestora hoje na K21, talvez ela teria demandas diferentes das que eu tenho hoje. Então eu posso falar sobre a minha ótica, né? Sobre a experiência que eu tenho aqui. O que você faz com gosto, né? O que você faz com gosto como gestora? Isso. Eu acho que ajudar na organização da gestão do trabalho. É um negócio que eu acho que eu posso fazer, que eu faço talvez bem. Fica aí, né? Alguém quiser me dar um feedback, fica à vontade. Feedback? Vai lá, k21.link/LoveTheProblem, deixa seu feedback no Trello. Não dá feedback lá, não. Não faz isso, feedback anônimo. Nossa, que horror. Mas assim, que o time pode fazer, mas às vezes por eu não estar dentro do dia a dia e estar em outras camadas, né, em ter outras informações, talvez, pelo escopo do meu trabalho e não necessariamente por ser gestora, eu acho que eu posso ajudar as pessoas. Eu gosto também do apoio que eu posso dar pela minha experiência de carreira, de vida, sobre desenvolvimento, o que essa pessoa pode estudar, quem que ela pode procurar, quem que é uma referência. Mas eu não sinto que isso é um negócio do gestor, eu acho que isso é um negócio tipo da Mariana, entendeu? Então, assim, hoje, como gestora, eu respondo pelos resultados, né? Mas, no final das contas, quem faz todo o trabalho acontecer é meu time. Então, o que eu tento fazer? Eu tento, por causa da estrutura que a gente tem, trazer o máximo de informações necessárias para que esse time faça o melhor trabalho que eles podem. E aí, quando eles precisarem contar comigo, do tipo, Mari, sabe, preciso destravar tal coisa no meu trabalho, eu preciso falar com tal pessoa que eu não consigo acessar. Então, eu acabo usando as minhas credenciais de gestão para ir lá desimpedir algumas coisas, entendeu? Mas aí, de novo, acho que vai muito sobre a estrutura e a forma como essa empresa opera. E aí, o que eu faço hoje como gestora aqui é diferente do que eu fazia quando eu trabalhava no PagSeguro. E é diferente do que eu fazia na Thaler, onde eu tinha um papel de liderança, mas eu não tinha um cargo de gestora e eu fazia muitas coisas parecidas. Não sei se eu consegui te responder. Eu resumiria, talvez, Mário, em fazer muito o que a gente falou no episódio do Dinossauro Apavorado, aqui do Love the Problem, que é muito bom, inclusive, pra quem tiver ouvido esse, acho que vale muito a pena ouvir. Mas eu vejo muito na sua fala sobre você gerindo o trabalho e desenvolvendo pessoas, assim, habilitando pessoas a se desenvolverem, né, e fazendo a gestão do trabalho pra conseguir gerar resultado, assim, talvez essa seja a essência, não sei, Panda, era... A Graf foi minha gestora e eu posso dizer que ela faz isso muito bem aqui, ó. Feedback ao vivaço, então, tipo, é isso. Só que daí, ó, o contexto do Léo é diferente, Léo. Daí eu quero saber de você. Porque daí a parada é a seguinte. Agora é a tua firma, mano. E aí? Porque assim, ó, quando você tava na outra, você tava lá como funcionário e tal, não sei o quê. E de repente agora a empresa que você idealizou tá crescendo. E talvez vai demandar coisas que vocês nunca se preparou. Quando o Léo quiser ir embora na sexta mais cedo, o que você vai falar pra ele? Essa aqui é a pergunta. Justamente. Não, e aí eu tô aqui ouvindo, né? Eu tô ouvindo a Mari falar agora ao vivo aqui, né? Com a gravação, mas eu tô ouvindo vocês falar sempre, toda semana no meu ouvido. E aí, quando eu escuto um líder falar que ele pode ajudar a pessoa que tá trabalhando com ele, que ele pode ser legal, minha cabeça explode de novo. Porque em raras ocasiões alguém foi legal na liderança comigo. Só voltando só mais um pouquinho antes de responder o Panda, né, da firma agora. Vamos falar assim, eu tive 2 pessoas que foram líderes, né, nessa empresa que eu trabalhei. Uma pessoa era a pessoa tóxica que eu falei, e a outra era uma pessoa um pouco mais alinhada com o que a gente tá falando aqui e tal, de ajudar e tal, ser gente boa. O que aconteceu com a segunda pessoa? Em pouco tempo ela foi convidada a se retirar da empresa. Por quê? Porque a justificativa é porque ela era muito boazinha com as pessoas. Cultura. Ela conversava, ela queria saber o que estava acontecendo com as pessoas. Aí eu tô aqui editando o Love the Problem, falando sobre segurança psicológica, e vem o Rodrigo Vergara e me dá uma aula sobre o que tem que fazer, o que não tem que fazer, tá ligado? Tipo, cara, é complicado, bicho, é complicado. Mas aí, respondendo agora o que o Panda falou ali. Agora, beleza, agora é Aerolitos, agora é a firma aqui. O que eu vou dizer? Cara, eu tento ser o mais flexível possível. Até no ponto que, tipo, cara, nós vamos... Ah, beleza, nós vamos usar o exemplo agora do feriado agora de terça-feira. Ah,
tal pessoa quer viajar e vem pedir permissão pra mim. Vocês estão doidos? Vocês estão pedindo permissão? Gente, não precisa pedir permissão de bosta nenhuma. Não é assim que funciona. Tipo, beleza, depois do feriado a gente vai ter que correr um pouquinho pra entregar as coisas que vão ficar atrasadas, mas, cara, vai fundo. Não sou eu que vou dizer pra ti não viajar ou não. Tipo, eu não tenho esse poder na tua vida pra dizer, não, beleza, essas daqui são as entregas. Se não der tempo pra fazer na segunda, terça-feira, nós vamos fazer isso na quarta, quinta, sexta. Mas, cara, é um trabalho assim, tipo, eu pelo menos tento me policiar, tipo, fora que a galera que marca reunião às 8 horas da manhã pra ver se o cara acordou pra começar a trabalhar, tá ligado? Tipo, cara, nunca na minha vida eu vou fazer isso. Nunca na minha vida eu vou fazer isso. Isso eu tô dando exemplos aqui pequenos, mas é que, se você que tá ouvindo, se você conseguir transportar isso pra uma empresa grande, eu tô falando isso, se eu consigo fazer isso numa empresa pequena, você consegue, né, tentar fazer isso numa empresa grande. Tipo, o cara marca a reunião às 8 horas da manhã pra ver se o cara tá acordado trabalhando. Cara, hoje a gente trabalha remoto. Se o cara trabalhou ali, vamos dizer, às 7, 8 horas dele, entregou o que ele precisava entregar, ele pode trabalhar da meia-noite às 8. Por mim, não importa. Tipo, o horário que tá trabalhando. O importante é, a gente tá engajado, beleza, tá funcionando do jeito que tá, não tá funcionando, o que a gente pode melhorar, o que a gente não pode melhorar. E aí, como a Mari falou, a questão da gestão, que é, assim, é uma coisa muito pequena, eu falar que, nossa, a minha gestão aqui, não dá nem pra comparar com o PicPay, com a K21, né, que são empresas que faturam milhões aí por ano. Mas vamos dizer assim, é muito pequeno comparado a uma empresa grande, mas eu tenho que fazer todo esse, né, a parte financeira, a parte, né, pra quem trabalha com microempresa, trabalha sozinho, vamos dizer assim, tipo, o cara tem que ir atrás de nota fiscal, essa parte que quando você trabalha pra uma empresa grande, vamos dizer assim, a Mari não tá nem aí pra nota fiscal, o Lula não tá nem aí pra nota fiscal, tem uma outra galera lá que cuida disso, e aí quando você começa a trabalhar sozinho, tu já tem que correr atrás de fazer esse rolê todo. Então, tipo, beleza, não tem nada a ver com liderança, tô fazendo meio que um parênteses aqui também, mas é uma coisa que cai na gestão da empresa, e aí tu acaba caindo, né, com teus colaboradores ali tudo junto, então tu meio que se força, né, na verdade é o tema, né, do programa, tipo, cair de paraquedas, e aí tu tem que se virar e tem que correr atrás pra dar a volta nisso aí, né. Cara, Léo, aqui quando você trouxe esse ponto da questão da empresa também, me chamou a atenção que parece que a gente tá falando de disciplinas que pra você se tornam mais complexas por elas todas estarem centradas em você, né? Porque a gente tá falando, você falou de gestão do trabalho, você falou de gestão da própria organização, porque são coisas que você precisa fazer, fiscal, contábil, escambau 4, e a gente tava falando da gestão das pessoas aqui, né? Gestão de pessoas no teor de desenvolvimento, de habilidade, de poder promover um ambiente seguro e tudo mais, né? Então a gente tá falando de três disciplinas da gestão que talvez nos nossos contextos estejam mais dispersas, né? No meu caso e do Lula, não tem gestão das pessoas, porque a gente não tem pessoas pra gerir necessariamente, a gente tem no máximo eu mesmo pra gerir, eu me autogerir, o que não é uma coisa fácil, vou dizer pra você. Imagina a Mariana Graff, que foi minha gestora, o quanto não era difícil ser a minha gestora. Mas também não tem a gestão da empresa, né? Não tem a gente faz a gestão do trabalho, e sim, eu acho que é coisa do nosso rolê, assim, né? Então parece que a gente acaba chamando tudo isso dentro de algumas empresas de liderança. E é tipo tudo, né? E a gente tá falando também da questão técnica, assim, de excelência técnica e tudo mais. E daí é muito doido, né? Que você pega tudo isso, bota num pacotinho, sacode, e às vezes vira o termo liderança espalhado na ponta da língua da galera, assim. Então, do que você me falou, me parece isso, assim. Você tá personificando agora, tá começando a sentir na pele toda a questão de estrutura de gestão que exige dentro de que uma organização exige, né? E daí muitas delas passam por esse olhar de pessoas também. Não, e aí também a gente entra numa outra seara também, que é a parte de começar a delegar funções. Porque daí o Léo editor, ele edita de um jeito. O Léo editor, ele edita o Love the Problem lá voando, faz efeito, faz não sei o quê. E aí se eu passar esse mesmo podcast pra outra pessoa editar, essa pessoa ela não vai editar que nem eu. Essa pessoa ela não vai fazer as mesmas coisas que eu faço. Então é uma outra proposta agora que eu tenho que, né, que eu tô trabalhando nisso, que é começar a passar pra frente as coisas que eu faço, porque o meu dia só tem 8 horas e, cara, não dá, né? Não dá porque... Tem que assistir as séries também, né, Léo? Tem que sobrar tempo pra assistir as séries. Exatamente. Isso, inclusive, ó, sugestão do Léo, Ted Lasso. Assistam. Se vocês nunca assistiram, assistam. Ela tá no meu top 5 de séries aí, foi indicação do Léo. Exatamente. Então, assim, aí o que eu acabei fazendo? Eu acabei meio que adaptando, tipo assim, ó, eu passo uma base pra pessoa, vamos dizer assim, ó, eu passo uma base do que eu gostaria de que acontecesse, mas quando tem um projeto novo,
eu já nem vejo mais esse projeto. Já vai direto pra tal pessoa editar, porque daí eu sei que ela vai colocar o estilo dela. Porque cada pessoa tem o seu estilo de trabalho, cada pessoa, até os próprios softwares que a gente usa. Eu uso um software, Bárbara usa outro software, Dinho outro software. Então, tipo, não tem nem como eu abrir um projeto que ele edita, tá ligado? Que eles editam. Então, cada pessoa tem o seu método de trabalho, então entra nessa parte de delegar funções. E aí, a parte de notas fiscais, que vocês recebem todo mês lá no e-mailzinho bonitinho, já não sou eu que faço, é outra pessoa que faz. Então, tipo, era uma coisa que todo dia primeiro eu tinha que ir lá fazer, sentar, pegar os dados de todo mundo, então já tem uma outra pessoa que faz. Então, aos pouquinhos eu sou obrigado a ir soltando, né, essas amarras que tudo caía sobre mim, eu vou soltando e aí as pessoas vão, né, vamos dizer assim, a empresa vai se diluindo, não é mais só o Léo agora, é o Léo e mais uma galera que trabalham pra fazer a roda da Aerolitos girar, vamos dizer assim, né? Eu acho que tem 2 exemplos, Panda, do Léo, vou trazer exemplos exposed aqui do Léo. É porque a gente tá explorando, gente, por que a gente tá falando tanto do Léo? Porque a gente tá explorando o fato do Léo estar aqui, né? O resto aqui, todo mundo de casa já. Isso. Ele geralmente só ouve, né? Agora ele fala. Ele fala através do som só, né? Através da edição. Ele tá ao vivaço aqui falando. Isto fica feliz em ser útil. Mas tem 2 exemplos legais disso. Um é quando o Dinho começou a editar e tudo mais. E foi muito legal, acho que da parte do Léo, esse lance de deixar o Dinho desenvolvendo o estilo dele dentro da edição. O Dinho edita o Pontos Elefantes, inclusive. Abraço, Dinho, em nome de todo Pontos Elefantes. É o queridinho, segundo o Rodrigo Vergara. Mas o Dinho foi desenvolvendo dentro do Pontos o estilo dele, que é uma edição diferente da do Love the Problem, mas que casa muito com a proposta do próprio Pontos Elefantes. E aí eu lembro que durante essa época, uma coisa essencial, e eu acho que isso perpassa muito qualquer liderança que cai de paraquedas, que é o feedback, né? Então, o feedback vindo desde a ponta. Então, eu que tinha muito interesse em como ia ficar o Pontos e tal, eu escutava, eu falava, Léo, tem isso daqui, Léo, tem aquilo lá, tem aquilo outro e tal. Porque eu não tinha o contato direto do Dinho, né? E aí o Léo ia trocando ideia com o Dinho e tal, e você vai vendo a melhoria acontecendo ali, sabe? O desenvolvimento e cara, e hoje o Pontos é basicamente, cara, o Dinho pega lá, ele edita e a galera fala com o Dinho no meio do episódio, a coisa funciona, é um estilo mais diferente do que o Love the Problem. Então acho que esse é um caso muito bom desse papel da liderança enquanto alguém que tá influenciando pessoas, né, para se desenvolverem em toda a organização e crescendo. E tem um exemplo que é legal, que é do próprio Love the Problem, porque assim como o Léo é muito organizado, eu sou muito desorganizado, né, confesso. E isso buga, né, assim, claro, direto. Eu sou time Lula total. Direto, Maria time Lula. Dá bug, assim, direto da pau, assim. E no Love the Problem a gente tem experimentado um negócio que tá funcionando bem agora. E tá funcionando tão bem que agora a gente tem o Bruno, eu e o Panda e o Bruno. A gente tá como podcaster dentro da K21 e a coisa tá azeitadinha, tá fluida, porque a gente conseguiu fazer um sistema que funciona. Quando eu falo um sistema, eu não tô falando de software. Se os caras da agilidade não conseguissem fazer um sistema pra fazer o bagulho andar azeitado, Olha. tá ligado? Tipo, ninguém mais conseguiria, cara. Olha isso, você viu? Não fala isso que Na cara. Não fala isso que no Pontes ainda tá ruim isso, Léo. A gente ainda tá experimentando. Atrasa direto. Cadê o áudio, Lula? Panda, cadê o áudio, Carol? Mas no Love the Problem a gente parou e construiu, né? A gente consegue fazer um sistema pro Pontos, mas a gente não fez. Mas a gente construiu um sistema que o trabalho simplesmente flui. Uhum. Então eu, Lula, que comecei a gravar os Love the Problem lá, eu não preciso hoje ficar olhando lá, assim, putz, qual episódio que vai ser lançado segundo e tudo mais. Se eu quiser participar disso, eu consigo participar, eu sei como participar, mas segunda-feira vai ter um Love the Problem no ar, assim, Por quê? Porque existe um sistema de organização desse trabalho, né, que faz esse trabalho fluir e que as partes estão conectadas nesse sistema e sabendo o que cada um faz. E eu acho que isso, para mim, é muito o papel da gestão. Assim, a gestão deveria estar se portando como liderança tanto quanto possível, ajudando a influenciar a empresa a crescer, as pessoas se desenvolverem, mas no aspecto de gestão, deveria estar organizando não só o trabalho em si no detalhe, né? Porque isso cai no microgerenciamento que o Léo falou, mas o sistema que faz o trabalho fluir, sabe? Para conseguir gerar os resultados que a Mari falou aqui, porque no final é sobre resultados, né? E o resultado do Love the Problem, por exemplo, é um episódio maneiro, um episódio bom, sendo publicado toda segunda e a galera vendo, ou xadrez corporativo saindo toda quarta-feira e a coisa fluindo, né? Então, gerir sistemas
é uma habilidade que eu acho que falta muito pra quem tá nesses cargos de gestão, geralmente. As pessoas acham que é controlar pessoas, né? Porque com esse sistema, pouco importa pra K21 se eu edito o podcast na segunda-feira ou na sexta-feira. O importante é ele tá pronto lá no dia que ele tem que estar, né, pra ser publicado, né? E a gente trata só caso de exceção, né? Geralmente, assim, o que a gente precisa conversar, sentar e decidir são casos de exceção. Inclusive, obrigado, Léo, pelos casos de exceção aí. Os sábados editando o episódio. E aí, assim, ó, a gente tava falando antes ali da parte da questão técnica, e aí tu acaba subindo, né? Como é que era a questão ali, Lula, que tu falou, que era o princípio de Peter. Você sobe até onde você é no seu nível de incompetência, né? E é por esse motivo que tem alguns podcasts, né? Tipo, eu edito muita coisa ainda, todo dia eu edito alguma coisa, mas tem alguns podcasts que eu já deveria ter repassado pra frente, pra outras pessoas editarem, mas eu edito porque eu gosto, que ele é o meu queridinho, vamos dizer assim. Tipo, ele tá aqui, ó, debaixo do braço aqui, ó, tô embalando ele. O Love the Problem é um deles. Ai, não é assim a trilha sonora agora? Eu não tenho coragem de passar ele pra frente pra outra pessoa editar. Mesmo sabendo que outra pessoa supervisionada faria muito bem esse trabalho, eu gosto de editar esse podcast. Tipo, beleza, tu gosta de editar, então edita de graça. Não, mas também não, né, vamos conversar, não é? Os boletos chegam, né? Então, assim, se eu pudesse, eu editava de graça, mas infelizmente isso não é possível. Mas, assim, tem alguns podcasts selecionados que eu edito ainda, que são os podcasts que eu gosto mesmo, que eu curto o conteúdo, que eu sei que se eu não editasse, ficaria muito comprometido pra mim ouvir aquele próprio podcast. Então, por causa disso que eu ainda mantenho essa questão técnica, né, ativa, né, não vou passar pra todo mundo editar e vou parar de editar agora do nada, assim, não dá. Isso vai acontecendo com novos projetos, né. E até porque é o que você gosta de fazer, né? Também. Tipo, sabe, senão a probabilidade de você voltar pro ciclo de frustração como profissional é muito grande, porque, cara, imagina, você deixa de fazer o que você gosta de fazer, você criou a empresa pra fazer uma parada que você gosta de fazer, daí de repente você deixa de fazer aquilo, é o caminho de frustração de pessoas que acabam caindo num cargo de gestão, assim, é muito comum isso acontecer, né? Mas você trouxe uma parada aí, Léo, que eu quero até aproveitar e perguntar pra Graf, porque eu acho que bate bastante com o contexto dela. Você falou da característica da Bárbara, do Dinho, de editar, eles são diferentes das suas e tudo mais, e é muito legal ver isso do resultado do trabalho criativo, que nem o Lula falou, né? Você vê que os podcasts têm tom de voz diferente, é meio maluco falar tom de voz, né? Mas porque são as pessoas que estão gravando aqui, mas você vê que a edição tem uma característica diferente, né? Dá uma característica diferente para cada podcast. São pessoas diferentes, com características diferentes. E como é o desafio da gestão, Mariana Graf, de ter um grupo de pessoas completamente diferente? Porque a gente fala muito de times multidisciplinares, de coisas assim, de a gente ter características complementares pra gente ter, né, um time de fato autônomo e tal. Daí como é que você faz pra fazer a gestão das pessoas que são pessoas completamente diferentes, assim? O massa é que eu falo a parte farofa e a Mari vai lá e fala a parte técnica agora, assim, tipo, pra provar, tipo, que deu certo, né? A vida real é essa, Léo. A parte farofa. Essa que é a parada, é a vida real. A parte farofa. Não é fácil. E também não é um trabalho, aí é que tá, né? Que ele é só meu. Então eu acho que o meu trabalho é criar os espaços para que as pessoas possam propor as coisas para lidar com essas dificuldades ou desafios que a gente vai ter no dia a dia. Então, por exemplo, pensando inclusive no time que eu tenho hoje, né? Eu tenho 2 times, mas o de agilidade mais especificamente, que é um dos times provavelmente mais diversos que eu já trabalhei na minha vida, se não ou mais. Né? Então a gente tem, sei lá, o Teca que vem de outro país, né? A gente tem agora o Diogo que mora lá em Manaus, eu tenho eu que vim de Santa Catarina, eu tenho a minha jovem aprendiz que tem 16 anos. Sabe o que é isso? A pessoa tem menos da metade da minha idade. Menos da metade. Então, assim, é muita a diversidade de perfis, de histórias, de culturas, de idade, de uma série de coisas e que tornam um todo tão rico, né? Então, quanto mais, eu acho assim, quanto mais eu consigo ajudar mais as pessoas, quanto mais eu conheço elas. Então, apesar de hoje estar com um time já bem grande, apesar de estar ali, né, incentivar um time auto-organizável, incentivar de que, cara, não precisa ter outros níveis de hierarquia aqui, a gente consegue se organizar, porque uma coisa que eu sempre falei, que talvez eu nem saiba explicar direito, é que eu acho que gestão de pessoas não é um job de gestor, sabe? Tipo,
fazer gestão de pessoas é uma responsabilidade que deve ser compartilhada. Porque assim, beleza, tá? Também aqui, né, no meu papel, fazer o one-on-one, vocês também fazem. Fazer feedback, vocês também fazem. Falar de progressão de carreira, independente de ser horizontal ou ser vertical. Por exemplo, na Thaler não tinha cargo também, então a gente falava como que a pessoa é reconhecida, como é que ela se expande, né? É com responsabilidade, é com isso, com aquilo. Isso é uma coisa que todo mundo deveria fazer, né? Então, tipo, não é só comigo que as pessoas fazem one-on-one, não é só comigo que elas falam de desenvolvimento. É com todo o time e elas vão também conhecendo as outras pessoas para elas começarem a se conectar. Mas mesmo assim, eu ainda tento o máximo que eu posso conhecer essas pessoas. Então, não tô falando nem de team building, tô falando mesmo de tipo assim, o que tu gosta, o que não gosta, o que é legal no teu trabalho, o que não é, o que tu não gosta de fazer, sabe? Tipo, o que te agrada, o que te motiva. Quanto mais eu conhecer das pessoas, acho que fica mais fácil de gerenciar essas expectativas. E no final das contas, são elas que criam os próprios sistemas de trabalho, então não sou eu que tenho que falar. Eu trago as restrições. Eu falo, ó, não dá pra fazer isso, não dá pra fazer aquilo. O que vocês querem fazer aí dentro, vocês se resolvam. E aí é que começa a criar, às vezes, a dinâmica que eu sou a pessoa que entra pontualmente pra tentar resolver algumas coisas. Que às vezes, por exemplo, dentro do mesmo time tem uma pessoa super organizada e uma que não é organizada. Então tem uma que quer o detalhe do detalhe no bode do Kanban dentro do coisa. O outro fala, tipo, não, só vou botar aqui o nome do não sei o que pra falar com não sei quem. E aí começa o crash. E aí eu, como gestora, consigo entender as restrições, ver o que é o impacto do que esse trabalho tem e, tipo, chegar ali e ajudar eles a conciliar e chegar no meio termo. Então, acho que não tem uma fórmula, mas é o espaço de todo mundo poder ser quem se é, dentro das restrições que a gente tem dentro do nosso trabalho e respeitando o espaço e a liberdade do outro. Então, não dá para ser totalmente organizado, não dá para ser totalmente desorganizado. Não dá para ser, sei lá, de um jeito a 100% não dá para ser do outro. Como que a gente flexibiliza também as nossas necessidades diante da necessidade do grupo, né? O individual, ele não pode sobressair a necessidade do grupo, mas ao mesmo tempo ele não pode ser ignorado. Acho que esse que é a dificuldade, na verdade é o desafio, né, que um gestor ou uma liderança pode ter no dia a dia. Esse lance das restrições, Mário, ele é essencial, assim. Eu tava conversando com alguns clientes, assim, da K21, que são lideranças mais executivas, e eles não querem ser aquele tipo de pessoa que faz microgestão. Agora, ao mesmo tempo, eles sofrem porque, putz, mas às vezes a coisa não sai, sabe? E aí, eles falam, eu vou ter que apelar pra microgestão. E aí, esse conceito de restrições, ele é muito poderoso, né? Porque ele é importante também pra pessoa que é liderada. Porque você simplesmente pegar uma pessoa, soltar e falar, faz qualquer coisa aí, faz o que você quiser, sabe? Também é desesperador. A gente vê isso na K21, porque a K21 é um ambiente muito livre, né? Mas é desesperador alguém começar a trabalhar na K21 e a gente fala, sei lá, tá aí, trabalha, boa sorte. Trabalha com o quê? Decide, pô. Tá aí. Trabalha. Trabalha aí, manda bala. É desesperador. E aí, o lance é trabalhar no nível apropriado de restrição, né? Você não deixar nem tão solto a ponto de a pessoa se desesperar porque é muita possibilidade, é muita opção, mas você não deixar tão preso que a pessoa não consiga ter uma liberdade criativa. E aí eu acho que conecta bem com Aerolitos, porque o subtítulo da Aerolitos é edição inteligente, né? E esse é um ponto que sempre que eu troco ideia com o Léo, assim, que eu falo, isso daqui, aquilo ali, esse é o ponto que eu falo. Pra mim, a Aerolitos aqui, aí eu falo como consumidor, como alguém que contrata, né? Aqui. Mas pra mim, a Aerolitos não é a edição do áudio, não é a parte, o detalhe da qualidade do som específico. Também é isso, né? Qualidade do som, ajuste e tal. Falar pra eu gravar com o meu microfoninho ao invés de gravar com o fone e tal. Mas mais do que isso, o Love the Problem ter a identidade, sabe? Assim, da Aerolitos e a identidade do Léo. E o Léo ter esse espaço de criatividade. Como que a pessoa que tá como gestora, que é o que o Mário falou, consegue colocar restrições a ponto da pessoa se sentir no estado de flow, sabe? Não se sentir nem entediada, porque tá apertando parafuso igual o Charlie Chaplin lá no Tempos Modernos. E não se sentir nem ansiosa, porque tem muitas possibilidades pela frente, né? Não, e assim também, até a gente tá falando ali da diferença das pessoas, né, do estilo e tal. Cara, a Bárbara e o Dinho, pra vocês terem ideia, eles editavam podcast, eles produziam podcast muito tempo antes que eu. A Bárbara tinha um podcast lá em 2009, quando, tipo, ninguém nem sabia o que era podcast, tá ligado? Tipo, um podcast muito antigo, e aí ela tem lá o estilo dela, o Dinho também. Cara, o Dinho é muito melhor editor do que eu. Ele me daria o baile tranquilo, só que acaba que eu fui aprimorando e tal, e aí eu fui criando o meu estilo. Eu vou dizer assim, o meu estilo não é melhor do que os outros, é diferente, são estilos diferentes, então são coisas que eu tenho que respeitar como vem o trabalho deles,
claro que orientar, né, se tem alguma coisinha diferente ou tal, como o Lula falou antes ali, né, questões de ajustes, mas é legal tu ver como que até com eles eu aprendo com eles, porque eu tô ali tipo, beleza, veio uma coisa diferente, tá, como é que tu fez isso, como é que tu não fez aquilo, aquele efeito e tal. E aí trabalhando com a criatividade, a gente tem um outro problema agora, que vou fazer mais uma parênteses rapidinho antes do Panda retomar ali, que é como é que tu exercita a tua criatividade tendo que fazer todo dia aquela mesma coisa, tipo, massivamente, como é que tu edita muito podcast e continua sendo criativo? Então, essa é uma parte que eu tento trabalhar bastante, que é tentar limpar a mente, assim, 100% antes de começar. Eu vou editar agora o Papo Agro, podcast de agro. Eu vou lá, viro a minha chavezinha de agilidade lá do Love the Problem, viro a chavezinha pro agrônomo, agora eu tenho que entrar nesse agronomia. Eu vou lá e faço isso aqui. Assisto uns 3 episódios do Globo Rural. Isso. Bota o canal do Boi na TV e assim vai. Por aí, mais ou menos por aí. E aí eu tenho que virar uma chavezinha e eu tenho que agora ser o cara da criatividade para aquele assunto. E assim vou indo. Então é interessante trabalhar. Cara, mas eu fico muito feliz quando o Lula... O Lula fala mais do que o Panda. Panda, ó o feedback, não fala muito. Eita, tá fácil. Que o Lula fala que é, tipo, profissional da criatividade. Eu nunca tinha me ligado que, tipo, editar podcast era... Claro que a gente sabe que tem que fazer um monte de coisa e botar efeito, e dependendo do que tu estiver editando, tu, né, dá pra inventar um monte de coisa e tal, dá pra brincar muito com áudio, né, tipo, é muito legal. Eu nunca tinha me ligado que um profissional da criatividade, pô, é até bonito, né, eu vou botar lá no meu LinkedIn, profissional da criatividade, cara. Mas é isso mesmo, né, cara, o trabalho moderno é o trabalho da criatividade, né, tudo que não é trabalho criativo tende a ser substituído por alguma coisa que automatize isso, né, isso já é alguma coisa que a gente já fala há muito, muito tempo, assim, né? E tem gente tentando, viu, Panda, automatizar a edição de podcast. Que aplicativo vocês usam? Eu falo, que aplicativo? Cara, assim, todo um trabalho criativo ali por trás, e aí acaba contratando aerolitos. Tem casos ainda, não vou falar quem foi. Eu já pensei muito nessa questão de automatizar, mas tu ainda tem que pegar um áudio e tu ainda vai ter que abrir ele numa ferramenta, tu vai perder pelo menos 1 hora ouvindo aquilo e cortando. Então, assim, as pessoas não querem fazer isso, elas querem passar para uma pessoa fazer isso e pronto, entendeu? Então, beleza, eu não vou dar uma aqui de sapateiro aqui, vou dizer que a fábrica da Nike não quebrou com um monte de sapateiro, mas, cara, em algum momento, beleza, a automatização vai chegar na edição de podcast, o Google já tá bem avançado nisso, mas, cara, enquanto as pessoas não quiserem abrir a ferramenta do Google, o editor ainda vai ser preciso, não tem jeito. Léo, que dicas que tu daria para uma pessoa que tá pensando em começar, ou que seja um negócio, ou tipo, né, tá se preparando para expandir, ou que sabe que vai entrar num cargo de gestão, ou que quer se preparar um pouco mais para liderança, tipo, que caminhos que tu seguiu, que tu acha que estão te ajudando nesse processo, e como tu sabe, inclusive, se tá dando certo? Então, eu acho que assim, como eu falei, no início lá eu falei que eu era bem tímido e tal, e aí depois eu falei que eu era uma certa parte de uma liderança meio que, agora fazendo a brincadeira com o título do Love the Problem, uma liderança espiritual, porque eu era líder sem querer ser líder. É isso. Esse é o verdadeiro líder espiritual. Aí, vamos dizer assim, para as questões de resolver o dia a dia e tal, eu acho que tem que meter a cara, não tem jeito, tipo, e tem que estudar um pouco. E acho que, assim, quando tu entende do que tu tá fazendo, seja o teu negócio, quando tu entende pra onde é aquilo que tu quer ir, eu acho que tu vai ter que estudar, mas aquilo vai vir naturalmente pra ti. Porque daí tu vai ter que ir atrás de pessoas, tu vai ter que ensinar elas. Inclusive, Lula, uma novidade pra ti. Eu vou ter a minha primeira mentoria, não paga, e vai ser uma mulher negra que eu quero ensinar ela a editar podcast. Aí, ó, mentor de pessoas, é isso aí. É uma pessoa que veio pedir ajuda pra mim, pediu pra editar podcast, eu passei o orçamento pra ela, ela falou que tava fora da realidade dela, então eu falei,
fulana, que tal se eu te ensinar a editar podcast e aí no futuro você edita podcast pra outras pessoas? Foda. Aí ela ficou, meu Deus, isso é possível fazer, não sei o quê. E aí eu tive uma boa conversa com ela, então a gente vai começar a trabalhar com isso aí, até tá atrasado, mas vamos atrás disso aí. Você, Léo, que ouviu o podcast sobre mentoria, sabe que é importante a cadência, garantir a disciplina ali na mentoria e tudo mais. Você ouviu, né? Você ouviu o episódio. Como é que é? Quando as duas pessoas querem adiar a reunião por 2 vezes, é porque tem alguma coisa errada, né? Não é assim o negócio? É isso, tá na hora de retrospectiva, isso aí. Mas assim, só finalizando ali a pergunta da Maria, eu acho que tem que meter a cara, e quando tu sabe o que é um negócio, quando tu sabe pra onde é que ele tá indo, eu acho que isso vem naturalmente, assim. Eu acho que a coisa vai crescendo, e aí tu começa a ter outros parceiros, porque eu até esqueci de falar, eu tenho uma pessoa que trabalha comigo só pra gravação de vinhetas, que é justamente a voz da vinheta do Love the Problem, que a Thaís Rigolon falou que era a Alexa, né? Que era a menina da Amazon. Mas não é uma pessoa de verdade, ela trabalha comigo também, então eu passo lá o texto, ela grava um trabalho bem profissional, então assim, tudo isso foi coisas que eu fui procurando, eu preciso de uma parceria agora pra voz, eu fui atrás, e aí tudo isso é girar naquele... Eu trabalho com mês, mas vai dizer, tem empresa que não trabalha com mês, trabalha quinzenal, mensal, trabalha semanal. Vamos dizer assim, tudo isso eu faço girar dentro daquele mês pra fazer as entregas, né? E eu acho que isso é o que eu sempre falo assim, quando eu vou editar uma coisa nova, os primeiros episódios vai ficar uma porcaria, nunca certo. Mas aí a partir do 4º, 5º episódio, a máquina azeita, e aí eu já conheço quem tá participando ali, e aí a coisa já vai melhor. Então eu acho que traçando assim uma questão da liderança com a edição, a coisa vai se azeitando com o tempo, assim. Eu acho que, beleza, me falta ainda um pouco a parte técnica, me falta correr atrás um pouco de material pra estudar, eu vou incomodar o Lula, começar a incomodar o Lula mais pra ele me mandar livros e coisas pra estudar, mas eu acho que quando tu sabe o que tá fazendo, assim, mesmo que basicamente, eu acho que a coisa vai evoluindo naturalmente, né? Eu acho que é uma coisa que vai evoluindo naturalmente. Não sei se era muito isso que tu queria ouvir, mas é mais ou menos isso que eu penso, assim. Não, eu não queria ouvir nada, eu queria ouvir tua opinião. Porque que assim, né, a Brené Brown, ela fala um negócio que eu acredito muito, eu não sei exatamente a frase dela, né, mas o que eu entendi pelo menos da fala é que, tipo, quando a gente fala de liderança, estudar é muito mais fácil do que fazer. Né? Então a gente vê filmes, né, do coach, do que leva o time, que é um pobre coitado lá pra frente, é o campeão do mundo, a gente vê o coach de $1 milhão de dólares, aí a gente vê liderança, né, vulnerável com a Brené, a gente vê um monte de coisa. E eu acho que também faz muito parte do processo desse desenvolvimento de liderança, entender que tipo de pessoa, de profissional tu quer ser, e aí tu conseguir pegar pequenas coisas de aprendizado que vai ter no dia a dia, começar a aplicar algumas coisas, eu acho, e ouvir o que as pessoas têm a dizer sobre o que elas esperam também, porque assim, eu tenho um estilo de gestão, né, eu tenho um estilo de liderança, mas não é todo mundo que gosta. Seja a razão que for. Tem gente que gosta de uma pessoa mais próxima, tem gente que gosta de, né, da gestão que tá ali no dia a dia pra te dar o feedback, não sei o quê, que tipo, cara, eu não quero meus pares, eu quero meu gestor. E aí pode ser uma série de coisas, pode ser porque ela nunca soube fazer isso diferente, pode ser porque ela realmente gosta. Então alinhar também, e isso é um negócio que agora eu tive que aprender muito na prática, porque eu acho que como eu fiquei um certo tempo na outra empresa, e eu trabalhei com muitas daquelas pessoas durante muitos anos, eu já tava meio que no flow do que o Lula falou, sabe? Já conhecia todo mundo, a gente saía todo dia pra almoçar, a gente sabia o nome do pai, da mãe, do cachorro, do gato, do filho, sabe? A coisa era mais fácil. Agora, num lugar onde todo mundo é novo, a gente não se conhece pessoalmente, comecei a conhecer as pessoas pessoalmente agora. E muitas pessoas nunca trabalharam com o estilo de gestão do jeito que eu faço, ou não conhecem exatamente, por exemplo, sobre Management 3.0 e coisas do tipo. É muito importante alinhar isso. E eu só percebi isso agora há meses que eu já tô aqui. Chegou no momento em que eu falei, tipo, cara, eu preciso parar e falar sobre conceito com essas pessoas para elas entenderem por que eu tomo determinadas atitudes que num outro momento era uma coisa muito, tipo, natural pra mim, sabe? Então, eu acho que vão ter várias etapas dentro desse teu processo de liderança, de crescimento, de gestão e tal, em que tu vai ter que retroceder porque novas pessoas vão entrando, novos conhecimentos, e a gente vai repensando também as formas como a gente vai fazendo as coisas. É um processo que nunca acaba. Inclusive, ouvindo tu falar aí agora, isso são os próximos passos que eu tenho que dar agora, que é justamente assim, a gente tá muito nesse flow que tu tá falando, a gente tá muito nesse flow assim, tipo, vem as demandas segunda-feira, larga pra todo mundo e cada um faz o seu e cada um por si, vamos dizer assim. Então agora eu tenho que sentar, voltar
nesse ponto que tu tá falando, que é o que a gente pode melhorar agora nesse fluxo de trabalho, beleza, o Trello tá funcionando, o Trello não tá funcionando, tá faltando alguma coisa, quando a gente começa a trabalhar, tá faltando algum áudio, tá faltando alguma coisa, como é que a gente faz pra meio que, entre aspas, automatizar essa coisa, não é automatizar, mas é tipo, eu repassar melhor isso pras pessoas, né, e tipo, voltar um ponto pra como é que faz pra gerir essa bagunça toda de um jeito, né, mais orgânico, assim, melhor e tal. Então é um outro ponto que eu também vou ter que voltar agora pra fazer isso, assim. É uma coisa que eu já tava pensando em fazer, mas agora esse podcast tá me dando um gatilho muito grande, assim. O gatilho, inclusive, de conexão com todos os outros episódios que a gente falou aqui. A gente podia fazer uma trilha, né, Lula? Trilha de assuntos relacionados à gestão e liderança. E tem bastante coisa boa. Fortemente. Tem o desafio de uma gestão horizontal, tem a vulnerabilidade com a liderança, tem os podcasts Vamos Fazer Diferente. Liderança espiritual. Tem liderança espiritual. O Léo acabou de ganhar um treinamento de Kanban da K21, então, Léo, ganhou um treinamento de Kanban da K21. É sério, tô falando sério aqui, ó. Vou já providenciar aí a próxima turma pra se azeitar aí esse fluxo e tudo mais. Vai ser provavelmente com o José JR. Aí, ó. Instrutor muito bom, muito bem elogiado pela galera. Então acabou de ganhar aqui aerolitos de brinde da K21. Muito bem. É a Oprah dos podcasts, esse livro. Eu ia dar uma torta. Qual que era a torta mesmo, Panda, que eu ia dar de presente? Torta Glória. Eu ia dar uma torta Glória pra você, eu ia mandar uma torta Glória pra você, Léo, mas a gente substituiu por um treinamento de Kanban. Não sei qual que você preferia, mas ficou o treinamento de Kanban. Boa. Ó, além disso, além do treinamento de Kanban, que vai estar também no nosso backstage, a gente falou um monte de episódio aqui, gente. Não sei se todos estarão lá no backstage. Não prometo que todos estarão lá, k21.link/LoveTheProblem, porque o Léo, ele ouviu todos. Então ele citou 1 zilhão de episódios aqui também, porque afinal de contas ele é uma das poucas pessoas que ouviu todos. Se você é uma pessoa que ouviu todos os episódios do Love the Problem, contando o xadrez corporativo, vai lá no backstage, tem um card lá pra você dizer oi. Você escreveu alguma coisa lá que você ouviu todos os episódios do Love the Problem. Inclusive, conectando com liderança, eu já venho falando aqui nos últimos episódios, né? Tem o programa de liderança exponencial da K21, o link vai estar lá no backstage também. Então tem bastante conteúdo muito, muito, muito bom lá no programa de liderança exponencial. E o Léo, além de estar a voz dele estar aqui no seu agregador de podcast favorito, não sei qual que é, eu adoro essa expressão porque eu me sinto muito host, vai estar no YouTube também, então já tá lá, tem um monte de episódio que já tá no YouTube, um monte, o Brunão tá fazendo esse trampo de colocar lá, então mais um canal que vai disponibilizar conteúdo pra vocês que nos acompanham aqui. Então daí, Lula, como é que faz, Lula? Assina o canal, deixa o like, né? Assina o canal, deixa o like. K21. Tem isso aí, clica no sininho. Ativa o sininho. Puta, não preciso treinar mais. Ativa o sininho. Estamos no YouTube, gente. Estamos no YouTube. Então é isso, eu quero deixar espaço pra vocês deixarem suas últimas... Calma, Lula, calma aí. Não, achei que você ia acabar. Não vou dar tchau já, não vou dar tchau. Calma, tem aqui, ó, deixar o espaço pra todo mundo falar o que quiser falar. E daí tem mais coisa no final. Daí fiquem aí, depois do que a galera falar, depois do tchau tem mais coisa. Então vai aí, Lula, vai você, vai. Eu vou começar então. Eu vou mandar um salve no nosso backstage lá nesse card que o Panda falou pra deixar aí quem ouviu todos os episódios do Love the Problem. Você pode deixar recado pra quem você quiser na vida também. Qualquer pessoa aí, ó, deixa recado. Então, a Thaís Rigolon manda um salve pro Matheus Teca, o vulgo Teca Pai. Então, um salve pro Matheus Teca, está aqui no nosso backstage. A Vitória Costa manda um salve pro Vitor Costa. Será que eles são parentes? E também pra Gera. Ela é muito grata ao Vitor por avisar sobre o processo seletivo da Gera. Se não fosse por isso, ela não ia estar hoje trabalhando num ambiente foda que usa agilidade. Ela ama o Vitor. Menor que 3. Não sei. Será que é menor que 3? Tá aqui, ó. Tá aqui, ela falou. Coração, porra. Menor que 3 é coração. Deve ser um coraçãozinho, não? Nossa, é muito complexo pra mim isso. Meu Deus do céu, não. Eu sou Caramba. muito... Eu sou cringe. Não rola. O Paulo Henrique de Oliveira, ele mandou um salve pra ele mesmo. Na verdade, sou eu mandando um salve pra ele. Ele falou, Lula, manda um salve pra mim, que foi aluno no curso de Kanban da K21. PH, um salve pra você aí, ó. Inclusive, PagSeguro aí, Maria. A galera do PagSeguro ainda tá firme aí e tal. Pô, a galera abraçou o salve mesmo, né? Abraçou o salve. Então manda salve aí, ó. Entra lá, k21.link/LoveTheProblem. Manda salve que a gente vai aqui, ó, a cada episódio, mandando um salve aí pra galera. E agora sim, Mari e Léo, palavras finais nesse episódio eternizado. Não, Panda, tem alguma coisa? Só pra dizer o que eu ia falar depois, eu já não vou mais falar, porque o Lula acabou de falar que era o salve. Então ele já puxou o salve pra todo mundo. Já era. E é isso.
Isso, ó, galera que recebeu 2 salve, porque o do Teca já foi faz 3 episódios. De novo, a Thaís eternamente tá mandando salve pro Teca. Isso aí. Mas deixa seu salve lá, vai lá no... Clica aí, não precisa ter motivo nenhum, gente. Só diz assim, ó, quer mandar um salve pra alguém, a gente manda. É que a gente quer conectar as pessoas. É isso. Graf, diz aí, seu espaço final. Diz aí o que você quiser, manda um beijo pra quem você quiser. A gente começou falando de encontro, né, de Mirka. A gente agora falando aqui do salve. Tá parecendo o Correio Elegante, lembra? Só que Correio Amigo Elegante, né, das antigas. Mas, gente, obrigada pelo convite de novo. Foi ótimo estar aqui e encontrar o Léo depois de tantos anos, né? Meus cabelos mais loiros, alguns quilos a mais. A mais de quando a gente se encontrava. Bom, quem quiser falar comigo, eu tô no LinkedIn. É fácil de me achar, Mariana Graf. Lá não devem ter muitas outras. Eu também convido vocês, pra quem ainda não conhece o meu podcast, junto com a Andréa Murata, que é o Vamos Fazer Diferente. Estamos nas principais plataformas também. Se quiser seguir a gente no Instagram. A gente fala de liderança lá, a gente fala sobre novas formas de pensar a gestão, de exercer a gestão, e gosta bastante de conversar lá também. Inclusive, a gente está começando essa semana, ou semana que vem, não sei quando que vai ser esse episódio, uma temporada nova. E já vou dar um spoiler aqui para vocês, que a gente vai falar sobre segurança psicológica, além do livro Organização Sem Medo. Então, acho que tem bastante coisa pra gente aprender nesse meio do caminho. E é isso, gente. Obrigado por me receberem de novo. Sempre que precisarem, tô por aqui. Muito obrigado. E você, Léo? Dá o seu tchau pra galera que ficou aqui 1 hora e pouco ouvindo a sua belíssima voz. Bom, gente, vou agradecer aqui o convite pra participar do podcast. Na verdade, foi um baita jabazão da Aerolitos, né? Patrocinado aqui pela K21. Mas assim, enfim, eu gostei de participar aqui com vocês. Muitas vezes eu tô ouvindo o podcast, tô lá editando, e aí o Lula fala, não sei o que aconteceu, não, calma, não é bem assim que funciona. Tipo, às vezes existe uma versão do podcast que só tá dentro da minha cabeça, que eu respondo as perguntas que vocês fazem. Um dia ainda vou botar uns áudios meus falando assim, como se estivesse participando do programa, vocês vão ver. Agora que as pessoas já conhecem a minha voz, já sabe como é que, né, já sabe quem que é que tá por trás aqui da edição. Quero live do Léo editando Love the Problem comentado. Olha aí, ó. Muito bem. Mas assim, então, que nem eu falei no início lá, eu não sou estudado que nem a galera da agilidade aí, toda descolada e tal. Na verdade, quando a galera da agilidade chegou lá na firma lá que eu falei, tipo, lá veio os caras mexendo no meu waterfall aqui, deixa a galera trabalhar, entregar aqui, deixa... Abraço pro Cleiton, abraço pro Maurício aí, ó. Tamo lá, mexendo. Alô, Caco. E quando a galera começou a falar de agilidade, eu pensei, agilidade é trabalhar em pé, tipo, é muito ágil, tu dá aquela, né, aquele jogo de cintura, assim, e tal, e enfim, né, mas aí... Eu agradeço aqui a participação do programa, né, o Lula aqui e o Panda, pessoas que eu tenho muito carinho aqui, e a Mari, muito, né, já conheço também há bastante tempo, né, não sabia que conhecia, mas conhecia. Então é isso aí, gente, a gente falou umas farofadas aqui, mas aí a Mari acertou e o Lula e o Panda fecharam com chave de ouro, é isso. Muito bom. Eu amo que agora que a gente tem 3 tons de sotaque catarinense. Meu Deus do céu. Mais especificamente peixeiro nessa edição. Obrigado você que ouviu até aqui. Esse episódio que foi muito divertido. Eu acho que eu vou dizer pra vocês que ele tá quase no top 5 dos que eu mais dei risada aqui. Então obrigado, Léo e Mari, por aceitarem o convite pra gente trocar essa ideia aqui. Espero que vocês tenham gostado. K21.link/Love the Problem, nosso backstage. Aproveitem e a gente se vê no próximo Love the Problem. Um beijo. Manda um salve. Beijo, gente. Valeu, abraço. Tchau, gente. Beijo. Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21. Se você curtiu, compartilhe, inscreva-se no seu agregador de podcasts favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Ainda estão aí?
Já acabou. Desliga a televisão. Pode ir embora. Olá, Esse é o Love the Problem. O podcast oficial da K21. Evolução contínua de pessoas e organizações. Com carinho, toda semana para você. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.